né? Você já escutou o termo destocar brejo? Sim, demais. Sou da Eu, roça. eu sou também. E era o serviço mais pesado que existia. Para plantar arroz. Para plantar arroz. Porque arroz não se plantava em local alto naquela época. Não. Então a gente destocava brejo. Você pegava aquele brejo, fazia primeiro aqueles regos para poder secar, drenar isso. E depois a gente ia lá, roçava, queimava. E depois a gente destocava, pegava umas enxadas pequenas, porque só podia ter uma enxada pequena, e aí você cortava um terrão duro e ia com o olho da enxada quebrar aquilo. Era a tecnologia que nós tínhamos. Sabe como que os Estados Unidos fez sua primeira riqueza? Derrubando as florestas do meio oeste americano, queimando, fazer cinza, ensacava para vender para a Inglaterra, fazer dinheiro. Tanto é que o símbolo da colonização americana é o machado. Ronald Reagan gostava de rachar lenha. Então, morei lá muitos anos em diferentes locais, todo mundo tem um machado, ele gosta do machado, gosta da lenha, que é um traço cultural, histórico deles. Então, a primeira patente americana foi um processo de purificação da cinza, que chama potty ash. Pote é vaso, cinza de vaso. Sim. Potty ash, que deu origem a um elemento químico que chama potássio, que é o maior desafio da agricultura brasileira hoje. O Brasil importa 95% do potássio que ele precisa para cultivar nossas terras. Da Rússia? Porque houve um problema muito grande. Rússia, Ucrânia, Canadá e mais Marrocos. Sim. E o potássio, ele é extraído do subsolo? Ele é extraído do subsolo, mas é um processo complicado que chama solution mining. É uma mina dissolvida. Não é igual a uma mina de calcário, por exemplo. Você pega a rocha, moe e tal. Tá. Certo? Porque ele ocorre lá no fundo, junto com a alita. A alita é o cloreto de sódio. Então, é cloreto de sódio e cloreto de potássio. Então, você injeta a água sob pressão, faz uma salmoura, bombeia ela para a superfície e separa cloreto de sódio e cloreto de potássio. Cloreto de potássio é o fertilizante. E nós no Brasil temos esses elementos na nossa terra? Muito pouco, quase nada. Eu fui, quando eu saí da UFLA, eu fui para a Vale, fui trabalhar na área de tecnologia de fertilizantes. Aí só voltando, assim, como que essa história é assim, a minha primeira pesquisa foi... Delfim Neto era o ministro da Economia e o Brasil tinha um problema sério chamado balanço de pagamento. Que é assim, ele gastava mais, que tinha que comprar comida, gastava mais do que ele exportava. Então, o fiel da balança... A conta não fechava. A conta não fechava. E ele gastava muito com fertilizante. E o Brasil precisava de fertilizante, porque a nossa agricultura começa na mineração, porque ela tem alta dependência de fósforo e potássio, que você tem que minerar para gerar isso. Sim. E o Brasil não tinha potássio. Mas tem rocha. O senhor falou várias vezes sobre o Brasil tinha que importar comida. Isso não faz parte da nossa realidade hoje, mas... Não, hoje nós somos grandes exportadores. Exportadores, ou seja, a gente produz mais do que precisa. Só o leite em pó da Argentina. 50%. Só o leite em pó da Argentina. Leite em pó da Argentina, que é uma polêmica. Mas é jogo diplomático. Em que ano? Foi só uma piada. É para poder salvar lá o companheiro. Não, é mais do que isso, né? Não. É porque a Argentina era o principal cliente da nossa linha manufaturada. Sim. E o que dá dinheiro, dá emprego e dá imposto é manufaturado. Então, geladeira, televisores e a linha branca que eles falam. Que nós não tínhamos. Não, que hoje a gente tinha e a Argentina era o nosso principal comprador. Então, tá. Nós tínhamos e eles não tinham. Eles não tinham. Aí nós comprávamos deles esses produtos. Um leitinho. Para vocês comprar nossas geladeiras. É que anda acontecendo hoje ainda, inclusive em Minas Gerais teve que tomar uma providência, porque, tipo assim, uma fazenda em Andrelândia, eu estou citando como exemplo, porque não tem nenhum em Andrelândia assim, comprando leite da Argentina, porque é mais barato do que comprar do produtor da região. Isso são questões políticas, econômicas, que não vem ao caso aqui no momento. Mas o que eu interrompi o senhor porque o senhor nos disse que
o Brasil era dependente de comprar alimentos do exterior. E isso não por falta de terra, e sim por falta de tecnologia ou de políticas, não é? Tecnologia e capital. Tecnologia e capital. E capital. Então, o que viabilizou a conquista do Cerrado? O capital japonês. Capital da JICA. japonês. Porque os japoneses enxergaram aquilo. Então, foram os japoneses que investiram. E o Brasil fez o plano, o projeto e tudo, mas ele não tinha o capital. Então a JICA bancou esse projeto, financiou esse projeto. E hoje eles têm patente de... Não, isso é financiamento, não envolve esse tipo de transação. Ah, tá. Você tem acordos. Sim. E, na verdade, enxergando, falou, a gente vai precisar de soja, a gente vai precisar de comida e tal. Quem que pode fornecer para a gente? É o Brasil. Sim. Então, aquele projeto, isso continua hoje, a gente está revivendo isso hoje, em outras dimensões, entendeu? A gente estava falando de potássio, de fertilizante, sim, então sim. minha primeira pesquisa foi aqueles maciços de Poços de Caldas, aquelas serras, aquilo é uma rocha que tem um teor razoável de potássio. Então, o meu projeto da época era tentar usar isso como fertilizante. Potássio, isso na década de 70. 70, 72, 73, para fazer o quê? 50 anos. Para nos livrar de importação. Estudei para morrer aquilo, não consegui encontrar uma solução na época, né? Também a maneira de pensar e de abordar era diferente do que a gente tem hoje, e o próprio preço, porque o que faz as coisas acontecer é a viabilidade econômica. Não existe romantismo no mundo capitalista. É verdade. Certo? Então, dá para fazer isso, mas vai custar 100 bilhões de dólares. Não vai fazer, né? Não é viável. Eu tinha cloreto de potássio super barato no mundo e tal. Mas aí é uma história que tem a ver com a nossa conversa inicial, tentando encontrar uma solução para aquilo. Como eu posso fazer esse potássio dessa rocha ser absorvido ou utilizado pela planta? Certo? Como a planta faz um potássio do cloreto de potássio, que é um sal solúvel. E ali não é um sal solúvel, é uma estrutura cristalina. Né? Estudando isso, eu encontrei um artigo de uns pesquisadores italianos que sofreram com esse problema por conta das guerras. E você não consegue produzir, por exemplo, batata sem muito potássio, certo? Trigo sem muito potássio. Eles então encontraram que existiam fungos e bactérias que eram capazes de dissolver essa rocha. E eu gostei daquilo. Fiz um primeiro experimento e aquilo me fez tornar microbiologista do solo. Eu fui para os Estados Unidos e me especializei e trabalhei 40 anos como microbiologista do solo. Eu escrevi vários livros, tem patentes lá nos Estados Unidos. Mas só para ver que foi a sua pergunta, assim, você pensava em ser agrônomo? Não pensava em ser agrônomo, também não pensava em ser cientista. E a partir de hoje, abriu a minha cabeça no entendimento seguinte. Quando a gente fala em cientista, a pessoa sempre pensa num homem com um jaleco no laboratório, fazendo as misturas dos químicos, mas assim, um cientista da indústria farmacêutica, um cientista da biotecnologia. Mas nós estamos hoje diante de um cientista do agro, um cientista da agricultura, né? E como é extremamente importante, é muito mais do que um engenheiro agrônomo, é muito mais profundo. Falando em cientista, eu até quero lembrar, né, a Ângela, secretária de Andrelândia, da prefeitura. Ela tem um irmão que é cientista da Fiocruz. E nós temos que dar um jeito de arrastar ele aqui também para poder participar. Bem lembrado dessa questão. Então, e aí, que fim deu este projeto das rochas de Poços de Caldas? Então, eu virei microbiologista do solo, mas nunca esqueci dela. Na verdade, eu testei fungos, testei depois um outro mecanismo que eu me tornei especialista e referência no mundo nesse tema, que é uma simbiose entre fungos do solo e raízes, que chama micorriza.
Micorriza. Não é mico dando risada, não. Certo? Mico é fungo, risa, raiz. Tá, micorriza. Eu tornei especialista nisso. Eu fundei isso no Brasil. O Brasil hoje é referência para o mundo nessa temática. Chama fungos micorriza. Então, são os fungos que eu devia ter trazido o meu livro, a capa de um livro, é a simbiose que permitiu com que as plantas saíssem lá do fundo do oceano. As plantas surgiram no fundo do oceano e colonizasse o ambiente terrestre. Elas não tinham capacidade de absorção. Então elas associaram a fungos que têm hifas, filamentos e tal, que vai buscar o nutriente para elas. Então isso surgiu há 450 milhões de anos atrás. E eu dediquei a minha vida de cientista estudando isso. Hoje isso é utilizado. Eu tenho inclusive um produto comercial patenteado nos Estados Unidos, comercializado em vários países do mundo, que chama Myconate, certo? Ele foi descoberto baseado no fato de que uma planta com falta de fósforo, ela sintetiza e manda um sinal para atrair esse parceiro, para ajudá-la em situação de crise de falta de fósforo. Certo? Que coisa incrível. Então, esse hoje está na linha de bioinsumo, que é a nova revolução que a gente está vivendo. Que está sendo desenvolvido nesse momento. Isso. Mas o que aconteceu então com o potássio? Essa rocha ficou lá, certo? Aí o tempo evoluiu. Hoje é possível você moer essa rocha em nível nanométrico, que é micropartículas. Aí ela fica mais reativa, ela é usada hoje sem nenhum tratamento, certo? Ela não tem a eficácia do cloreto de potássio, mas ela é uma fonte de potássio e é comercializada. Isso foi meu primeiro emprego de carteira assinada, uma empresa chama Mineração Corimbaba, que está lá em pé, funcionando e tal, né? Mas a história é essa. Tem a ver com índio. A melhor e maior reserva de potássio, silvinita, que é o minério do cloreto de potássio, é numa terra indígena na Amazonas, que tem 40 anos que o Brasil vem pelejando explorar isso, e agora está conseguindo. Uma empresa chama Potássio Brasil, vai explorar então essa reserva lá da Amazônia. É um processo super complexo. A extração, você gera um rejeito, que é uma salmoura. A gente tem uma mina que era da Vale em Sergipe. Sim. Certo? Então você tira essa salmoura, aí você tira o cloreto de potássio, o resto da salmoura ela tem que ser bombeada para o oceano, é 400 quilômetros. Tem um aqueduto para levar a salmoura para o oceano. E ela não causa dano no oceano? No oceano não, lá já é salgado. Ah, tá. Essa salmoura, ela não pode ser lançada ali no solo, né? Pode ser lançada no oceano, tudo bem. No oceano, tudo bem, lá já é salgado. Então. Só que distante. Só que distante, custa e etc. Né? Aí, assim, roda gira, fui para Vale. A Vale tinha esse compromisso de ajudar o Brasil a resolver o problema de fósforo e potássio, que são minerados. Né? Então ela produzia 85% da matéria-prima dos fertilizantes que o Brasil produz. Sim. Que é muito pouquinho, tá? Mas ela produzia. Mas o negócio era ruim, não dava lucro, ela queria sair. Mas então ela teve um projeto na Argentina que ia quase abastecer o Brasil de cloreto de potássio, chamado Rio Colorado. Esse projeto foi concebido por uma tonelada de potássio de $180. Aí houve uma ameaça da crise de 2008 que ia faltar potássio no mundo. Nações Unidas, governos e organizações mobilizaram e aumentaram a produção de fertilizante. Aí teve superprodução. 180 caiu para 80. Inviabilizou o projeto. Os acionistas da empresa falaram, não vamos tocar isso, vai quebrar a empresa. Era um projeto de 8 bilhões de dólares. Era mina, ferrovia e uma hidrelétrica. Lá no interior da Argentina, chamada Rio Colorado. Ainda teve problemas políticos na Argentina, a Vale acabou abandonando esse projeto. Sim. Foi muito ruim para o Brasil. Sim. A tonelada que era 800 com a guerra da Ucrânia chegou a R$3.000. Certo? Hoje reequilibrou, mas está muito caro ainda. Deve estar
1.200 por aí, essa faixa. A tonelada de cloreto de potássio. Nós estamos tendo as explicações científicas por tudo que a gente discute aqui nos últimos 3 anos. Pois é.